Não sei como você está, o que você está precisando. Talvez que resposta você espera, que portas o Senhor abra. Seja qual for o assunto, vamos juntos, até com o erguer das mãos, coloque esse seu assunto, essa necessidade diante do Senhor. Vamos orar. Bondoso Deus, nesse momento nos colocamos na Tua presença, glorificando o Teu santo nome. Exaltado seja o Senhor. Mas também nos colocamos na Tua presença gratos pela Tua igreja, em especial nessa manhã, pela vida do pastor Klaus. Obrigado por permitir que eu o conhecesse, que trocássemos algumas palavras, que tivéssemos um momento de comunhão. Bondoso Deus, muito obrigado pelo que também aprendi naquela visita. Eu rogo nesse momento a direção do Senhor. Usa o teu servo como o Senhor quer. Intercedo, bondoso Deus, por aqueles que estão enfermos. Em especial, ó Deus, a minha Ede. O Senhor sabe que eu corro tanto para atender aqui ou ali, mas como é difícil para mim, ó Deus, quando vejo que ela não está bem. O Senhor sabe que eu perco o chão, mas eu confio no Senhor, nos teus propósitos, e peço a bênção do Senhor para a recuperação dela. Peço a bênção do Senhor para os que estão passando por necessidade, sejam quais forem as áreas. Supra, bondoso Deus, entre com a tua providência. Eu intercedo, ó Deus, pelas mãos erguidas, pelas necessidades já que estão diante do teu altar. Respondo, ó Deus, em nome de Jesus. Queremos do Senhor um sim ou um não, talvez até um esperar, mas queremos, ó Deus, ouvir o que o Senhor tem para nós. Peço a tua bênção, a tua direção. Mais uma vez grato pela vida do meu irmão e pelo pastor. Em nome do Senhor Jesus. Deus o abençoe, meu amado. Bom dia, amados. Bom dia. Eu acho que eu já conheço praticamente todos vocês. Inicialmente eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, aquele que era, aquele que é e o que há de ser. Amém? Amém. A minha mensagem de hoje é um tema um tanto estranho, parece ser estranho, mas vocês vão ver que não é. Quem nasce uma vez só, morre duas vezes. Mas quem nasce duas vezes, morre apenas uma vez. Uma das coisas mais impressionantes quando você fala a uma pessoa que não aceitou Jesus ainda como Senhor, é quando se lhe faz a pergunta: para onde você vai quando você morrer? As respostas são as mais absurdas, não? Ah, não fala em morte. Que é isso? Nós estamos vivendo. Viva a vida. Para de falar em morte. Outros então dizem assim: ah, só Deus sabe. E quantos então, os incrédulos naturalmente dizem assim: não, apagou a luz, apagou a luz. Morreu, fim. Eu então costumo falar para essa pessoa: você não tem Cristo no coração? De duas coisas você pode ter certeza. A primeira, que você vive. Como disse Descartes, né? Penso, logo existo. Né? E a segunda, que um dia você vai morrer. Agora, morre o teu físico, a tua alma para onde vai? Se você não sabe, eu sei para onde vai a minha.
Queridos, para você que tem Cristo Jesus no coração, Jesus mesmo transmitiu a seguinte mensagem. Eu gostaria que passasse na tela João 5:24. Né? Diz o texto, Jesus falando, veja bem, isso não é o Klaus que está falando, é Jesus. Em verdade, eu lhes digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Preste atenção, tem a vida eterna. Ele não vai ter, ele tem, já agora. Não entra em juízo, eu vou repetir, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Amém. Vamos entender esse texto assim como Jesus o explicou aqui na Bíblia. Quem tem Jesus no coração já passa desta nossa primeira morte física diretamente para a vida eterna, no céu, com Cristo. Não há julgamento, disse Jesus, para ele, pois ele passou da morte para a vida. Ao remido em Cristo, ele morre apenas uma vez. Ao remido em Cristo, ele morre apenas uma vez. O texto deixa bem claro que quem ouve e quem crê entrará no reino dos vivos em Cristo Jesus. Consequentemente, quem não ouve e quem não crê, ao morrer, não entrará para o reino dos vivos em Cristo, mas irá para o reino dos mortos, sem Jesus, aguardando o julgamento. Vamos nos ater um pouco inicialmente sobre essas duas palavras do Senhor Jesus: ouvir e crer. O que está contido nessa expressão? Quem ouve? Que tipo de transformação está contida nessa expressão? Que transformação este ouvir deve provocar dentro de nós? O ouvir não pode ser simplesmente como a chuva de um chuveiro, né? Que cai em cima de nós, vai para o chão e 5 minutos depois eu estou seco. Não. Este ouvir deve provocar alguma coisa dentro de nós. Alguém poderia dizer assim, claro, qualquer pessoa pode ouvir. Tudo depende, entretanto, do que este ouvinte faz e qual é a sua reação a este ouvir. Quando o pregador anuncia a palavra, este pregador é o semeador. E quem está na plateia é o ouvinte. Temos um exemplo da Bíblia quando Jesus falou da parábola do semeador em Mateus 13, onde ele qualificou os ouvintes que normalmente ouvem a palavra de Deus. Veja bem, Jesus aqui fala dos ouvintes e não dos incrédulos, não dos não crentes. E qualificou estes em 4 tipos de ouvintes. Jesus disse assim: um semeador saiu a semear, algumas sementes caíram à beira do caminho, e as aves do céu vieram e as comeram. Outras caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam e secaram, sob o sol forte. Outras cresceram entre espinhos e foram sufocados. Apenas uma parte destas sementes, caiu em solo fértil, e essas sementes então produziram a 30, 60 e a 100 por 1.
assunto do semeador dá margem a uma pregação e palestras e conversas muito distantes. Sobre isso nós não vamos falar hoje, apenas vamos nos ater aos ouvintes neste momento. Esses que caíram em solo fértil são os que foram tocados, os que se converteram, foram acometidos por aquele primeiro amor, né? Todos vocês que um dia entregaram sua vida a Cristo, sabem deste primeiro amor que nos acometeu. Saímos felizes, radiantes, vontade de correr, vontade de anunciar a Jesus, movidos por esse primeiro amor, né? Pegando fogo, querendo evangelizar, como diz o brasileiro, até poste, né? Não foi assim? Como foi esse primeiro amor? Jesus chama isso de primeiro amor, que ardia no nosso coração, no momento da nossa conversão. Nós pegamos fogo, né? Um fogo contagioso, uma vontade de falar para todo mundo. Eu me lembro de um querido irmão que dizia assim: eu quero converter o mundo. Essas palavras de Jesus, tudo depende do solo em que cai. Tudo depende em que tipo de coração essa semente cai. Depende do que o ouvinte faz quando ouvir. Está claro nesse texto de Jesus que este ouvir que ele falou aqui é o que provoca uma revolução interna, né? O ouvinte diz assim: é comigo que ele está falando. Deus está falando comigo. É uma coisa que fica, é uma coisa que sacode, é uma coisa que mexe. Então vamos falar um pouquinho sobre este ouvir. Como entender este ouvir de Jesus? Ouvir é permitir que a palavra de Deus promete profundo em nosso coração. Ouvir é permitir que a palavra tire aquele cascão da ferida da nossa enfermidade espiritual. Muitas vezes somos acometidos de uma enfermidade espiritual e guardamos bem essa ferida. Não toca, não toca, não toque aqui. Ouvir é reconhecer a nossa miserabilidade diante da santidade de Deus, a nossa impotência, a falta de força de vontade de resistir ao pecado e a tentação do pecado. Ouvir é permitir que a palavra de Deus desarme todas as nossas desculpas, as nossas justificativas da vida com as quais tentamos nos justificar. Ouvir é reconhecermos a nossa nudez diante da santidade de Deus. Não sou ninguém diante de Deus. E finalmente ouvir é mexer conosco de tal forma que digamos a nós mesmos: assim não dá, Senhor. Eu quero mudar. Quebra meu ego, Senhor, que é muito forte dentro de mim. Senhor, faz a coisa nova em mim. Ou como diz aquele cântico tão lindo: quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Só então, e só então, a palavra de Deus é viva e poderosa, mais cortante que qualquer faca, qualquer espada de 2 gumes.
penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, trazendo a luz até os pensamentos mais íntimos. Hebreus 4:12. Este ouvir precisa provocar o desejo de uma mudança interna. Precisa trazer à luz os nossos pecados, a nossa preguiça espiritual. Somos preguiçosos espiritualmente falando? Muitas e muitas vezes. Acabamos de ver a nossa querida líder do grupo da música, né? Senhor, traz aqueles acomodados em casa que por algum motivo não quiseram vir. Né? A nossa indolência, a necessidade de nos levantarmos da poltrona do conforto, da minha autossuficiência. Eu sou convertido, para que mais? Não precisa mais. Tudo começa com o reconhecimento de nosso pecado, da nossa culpa, da nossa insuficiência diante da santidade de Deus. Quando então nós ouvimos uma voz interna que nos diz assim: Klaus, você precisa mudar de vida. Assim não dá mais. E uma segunda voz nos acompanha e vem logo em seguida e diz assim: relaxa em mim, confia em mim, entregue a sua vida aos meus cuidados, eu vou mudar você, eu vou lhe dar uma vida nova. Essa mudança, essa vida nova que Deus faz no ser humano, é o novo nascimento. Este novo nascimento do qual Jesus falou a Nicodemos em João 3:3, né? Em verdade, eu lhe digo, quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Alguém poderá dizer assim: Klaus, eu já sou convertido. Para que mais? Então eu vou lhe fazer uma pergunta que nós falamos inicialmente. Sobre o mesmo tema do qual Jesus falou à igreja de Éfeso. Como está o seu primeiro amor? Como está o seu primeiro amor? Você está acomodado na zona de conforto? É difícil de levantar daí? Como nós ouvimos hoje, eu vou domingo que vem. Hoje não. Hoje eu estou cansado. Hoje eu quero descansar. Não vou fazer nada. O que levou você a essa zona de conforto? Vamos ouvir um pouco sobre isso. Talvez sejam apenas algumas manchinhas, como mágoas, lembranças do passado, desilusões com cristãos que me fizeram recuar, me fizeram acalmar um pouco o coração. Algumas coisas difíceis de esquecer, de perdoar. Como é difícil perdoar, irmãos, como é difícil. Eu me lembro, nesse momento, aliás, quando eu estava me preparando, de um querido irmão nosso, pastor Fred Bornstein, que sempre dizia o seguinte: viver com os irmãos lá no céu, que glória! Mas com os crentes aqui na terra, é outra história. Né? Nós fomos sacudidos na semana passada pela mensagem do pastor Marcos, quando ele nos falou ao coração perdoar como Jesus perdoou.
é difícil isso, né? Você já perdoou a todos que machucaram você? Seu vizinho? Seu irmão? Ou seu irmão em Cristo? Será que você não guarda alguma coisa aqui no fundo do seu coração que fizeram você esfriar um pouco no seu amor? O que está esfriando este primeiro amor? Que acomodação é essa? Porque eu não sinto mais aquele fogo de antigamente. Você já abriu a sua caixinha preta? Você vai me perguntar, que é isso, caixinha preta? Eu costumo chamar de caixinha preta aquilo que eu guardo no fundo do meu coração. Aquela caixinha que eu não quero abrir, guardada às 7 chaves. Aquilo que eu não quero que outro veja. Aquilo que eu não quero que o irmão veja. Os meus pensamentos que às vezes viajaram, sabe Deus para onde? Os julgamentos, as mágoas, os nossos segredos, os mais íntimos, lá no fundo do coração. Você já os abriu para o Senhor? Confessou a Ele aquilo que você tem lá dentro? Alguém podia dizer, mas o pensamento é livre. Sim, sim. Os pensamentos são livres. Mas o seu coração pode ficar manchado com esses pensamentos. E essas manchas Jesus chama de pecado. Lembre-se do que Jesus falou em Mateus 5:28, no Sermão do Monte, quando ele disse assim, qualquer um que olhar para uma mulher com cobiça no seu coração já cometeu adultério. O pensamento pode ser pecado? Jesus falou que sim. Portanto, temos muitos motivos para apresentar fruto de arrependimento e pedido de perdão a Deus todos os dias. Todos os dias. Veja o quanto está contido nessa expressão de Jesus. Quem ouve as minhas palavras. Mas vamos também falar um pouquinho sobre a segunda expressão de Jesus. Jesus falou, e crer naquele que me enviou. O que significa essa palavra crer, assim como Jesus falou? Nós não devemos confundir com crer, com acreditar. Eu acredito que amanhã possa chover, mas não creio. Então, fazer essa grande separação, né? Essa palavra crer tem um significado muito especial nas palavras de Jesus. Significa tomar por verdadeiro. Tomar por verdadeiro. Significa confiar. E numa explicação teológica, significa seguir os passos de. Na expressão de Jesus aqui, significa seguir os passos do Senhor. Quem crer significa seguir os passos do Senhor. Quando você crê, alguma coisa muito especial acontece em você, uma transformação extraordinária. Você se torna, inicialmente, o santuário do Espírito Santo. Né? Está em 1 Coríntios 6:19. Você recebe o Espírito Santo e com o recebimento do Espírito Santo, você nasce uma segunda vez para Deus. É nesse momento que a sua vida dá uma guinada
de 180 graus. Desaparece o velho homem, vai desaparecendo. Inicialmente, ele desaparece, mas a nossa semente insiste em querer puxar ele de volta. E nós devemos permitir que o Espírito Santo, em Cristo Jesus, nos transforme num novo ser. 2 Coríntios 5,17, né? Quem está em Cristo é nova criatura. Crer e receber tem nesse momento um significado muito especial. Quem crê, recebe o Espírito Santo de Deus. E quem recebe o Espírito Santo de Deus, crê em Jesus como Senhor e Salvador. É o que diz o texto em João 1,12, né? O que diz? Mas a todos os que creram, né, referindo-se a Jesus, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Né? Aos que creem no seu nome. Você deixa de ser uma criatura e passa a ser um filho de Deus. Queridos, toda esta transformação pela qual nós passamos é acompanhado por Deus. Como um pai, uma mãe, olham o seu filhinho engatinhando e diz assim, olha, já está engatinhando. A alegria do pai, da mãe, de verem o seu filho se desenvolver, de crescer. Assim, eu imagino Deus se alegrando com o nosso crescimento. Deus acompanha essa nossa transformação passo a passo. Deus nos conhece. Deus nos sonda. Deus nos conhece por dentro e por fora. Não há nada que nós possamos esconder dele. Nada é desconhecido para ele do que nós fazemos. E é nesse momento em que eu reconheço que Deus me vê assim como eu sou, nu, completamente nu, com todos os meus defeitos, e assim mesmo Ele me ama. Eu só posso me curvar diante dele e dizer, vem, Senhor, transforma-me assim, como o oleiro fez com o barro. Vem, faz de mim um vaso novo. Enche-me com teu Espírito Santo, Senhor. Notem, irmãos, que essas palavras de Jesus, quem ouvir e quem crer, não é um simples ouvir e deixar passar, deixa para o lado. Não. É alguma coisa que precisa mover o nosso interior. Precisa trazer e fazer uma transformação interna tão poderosa que nós deixamos de ser o que éramos para sermos novos filhos em Deus e de Deus. Mas vamos também ver o que acontece com aqueles que não ouvem e não creem. Eles morrem uma vez, a sua morte física, e vão para o reino dos mortos. Ao contrário do que com aqueles que ouvem e creem. Eu gosto de reforçar um pouquinho essa explicação de Jesus. Quem morre em Cristo morre apenas uma vez, a morte física. E eles vão então para o reino dos vivos em Jesus.
sem julgamento, disse Jesus. Pois a lei da vida em Cristo Jesus os livrou da lei do pecado e da morte, diz Romanos 8:2. Vivos aguardando a sua segunda vinda. Vivos como Moisés e como Elias. Mas e os mortos que morreram sem Cristo? Esses estão descritos em Mateus 25, 31 a 45. Esse texto tem muitas passagens que Jesus não explicou. Mas nós vamos nos ater àquilo que nós conseguimos entender nesse texto. Não é? Disse Jesus em Mateus 25, 31. Quando o Filho do Homem vier como rei com todos os anjos, ele se sentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele, e ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E porá os bons à sua direita e os outros à sua esquerda. Queridos, reforçando mais uma vez, evidentemente aqui não estão os mortos em Cristo, pois estes já estão com Jesus na sua glória. Não? Entre estes aqui, que estão no reino dos mortos, alguns deles que o Senhor chama aqui de ovelhas, preste bem atenção. Alguns desses aqui, Jesus chama de ovelhas, serão julgados pelos seus atos. Quem são estes que morreram e que Jesus chama de ovelhas? Teólogos entendem que estes seriam aqueles que viveram ou antes de Cristo, ou nunca ouviram falar de Cristo, mas por seus atos são julgados, mesmo não tendo conhecido a Cristo, por razões que Jesus falou. Diz o texto: eles satisfizeram aos que tinham fome, deram de comer aos que tinham sede, acolheram os de fora, vestiram os que estavam nus, visitaram os doentes e os presos, sem saber que esses a quem essas ovelhas assistiram e socorreram eram dos mais humildes irmãos do Senhor. E como disse Jesus, a mim o fizeram, ao próprio Senhor Jesus o fizeram. Quantos serão estes? Jesus não fala no texto. Como será isso? Ele também não falou. E o que Jesus não falou e o que a Bíblia não traz, não nos compete discutir. Mas a verdade é que o Senhor disse a estes: venham vocês que são abençoados de meu Pai, venham e recebam o reino que meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Então vejam, irmãos, se as pessoas têm o conhecimento do Senhor Jesus, algumas delas vão receber um galardão, porque assistiram pessoas que Jesus chama de meus pequeninos. Preste atenção agora. Então imagine você, que conhece Cristo, que é de Cristo, que segue a Cristo, não deverá prestar assistência a estes, mesmo que você não os conheça. Fazer o bem ao próximo é mandamento do Senhor. Como é o nome? Como é que chama esse mandamento? Como é que diz Jesus nesse mandamento? Fazer o bem, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo. Eu acho que Jesus se enganou, ele queria dizer aos irmãos, né? Ou é ao próximo? Quem é o próximo? Jesus qualificou aqui o próximo como somente aqueles que são meus?
Fazer o bem ao nosso próximo é mandamento do Senhor. Não deveríamos ser estimulados a isso? Nós, que nos consideramos e somos filhos de Deus? Isso não deveria ser uma característica de nós cristãos? Fazer o bem sem olhar a quem? Depois Jesus dirá aos da sua esquerda: afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus. Vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, pois tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e não me deram de beber, era estrangeiro e não me convidaram para a sua casa, estava nu e não me vestiram, estava doente na prisão e não me visitaram. E diante dessa pergunta, quando eles perguntarem ao Senhor: Senhor, quando nós te vimos assim e não te assistimos? Jesus disse: o que deixaram de fazer a um desses meus pequeninos, a mim o deixaram de fazer. Queridos irmãos, qual é o meu objetivo com essa pregação? Não é de ensinar-lhes uma coisa nova, mas de reanimá-los aos primeiros atos da nossa vida cristã. A prática do primeiro amor, de pegarmos fogo, a evangelizarmos sempre que tivermos a oportunidade. Isso não é coisa só do pastor, não. Não. É obrigação de todos nós. Sairmos da nossa zona de conforto. Hoje não tenho vontade. Preste bem atenção. Quem está fazendo isso? Vocês se lembram que um anjo um dia levou o homem a pecar? Muito cuidado com vozes de anjos. É atribuição de cada um de nós levarmos o Evangelho, convidar pessoas, amá-las de verdade, como Jesus nos amou. Fazer o bem sem olhar a quem. Eu quero conclamar os irmãos, voltemos à prática do primeiro amor. Amém. Para que o nosso candelabro não nos seja tirado, como disse Jesus à igreja de Éfeso, em Apocalipse 2, 5. Eu quero encerrar esse momento, essa pregação, dizendo o seguinte: é importante que, como cristãos, nós nos consideramos cristãos, não queiramos parecer aquilo que não somos. Temos pecado? Sim, nós temos pecado. Como disse João em sua primeira carta, se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e fazemos Deus de mentiroso. Vamos nos desvestir da nossa justiça própria, que nos judia tanto. Vamos nos desvestir da nossa justiça própria diante do Senhor. Não queiramos enganar a Deus sobre a nossa autenticidade cristã. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Ele esquadrinha até os lugares mais íntimos da nossa vida. Ele nos sonda, Ele nos conhece por dentro e por fora, como diz o Salmo 139. Por isso eu queria conclamar a todos, irmãos,
sejamos autênticos diante de Deus. Façamos um autoexame todos os dias e peçamos perdão pelos nossos pecados, né? Como Lutero fazia e disse, né? Mea culpa, mea máxima culpa. Sejamos honestos diante de Deus. E quando pedimos perdão pelos nossos pecados, peçamos também perdão por aqueles que nós não conhecemos, como disse Davi no Salmo 19:12, né? Quando diz, Senhor, absolve-me das faltas que me são ocultas. Seja essa a nossa prática diária. E nesses termos eu queria convidar a todos a lerem comigo, em forma de oração, alguns dos versículos do Salmo 39. Mas eu peço que coloque, então, o texto na tela para podermos ler tudo junto. Tem condições? Isto está na tela, né? É o texto inteiro, né? Integral aquele que está aqui, né? Ele vai mudar, então vamos ler isso em forma de oração. Senhor Deus, Tu me examinas e me conheces, sabes tudo. Pode ir passando, tem como passar? Isto. Perdão. Sabes tudo o que eu faço e de longe conheces todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que eu vou dizer. Estás em volta de mim por todos os lados e me proteges com teu poder. Senhor, eu não consigo entender como tu me conheces tão bem. O teu conhecimento é profundo demais para mim. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Amém. Que Deus abençoe. Pastor Marcos. Amados, antes de cantar a última música, eu gostaria muito, diante do que Deus colocou no meu coração, de pedir que todos curvem também suas cabeças, mais uma vez, aqueles que nos acompanham em qualquer lugar nesse momento, peço que nos ouça com atenção e também desejando, baixe sua cabeça, coloque-se diante de Deus. Que mensagens profundas e claras nós recebemos nesta manhã. Eu tenho certeza do agir de Deus pela pregação da palavra. Então, por esse motivo, se você está nos acompanhando em qualquer lugar, ou está aqui no culto presencial, e entendeu que se você não crer, você morrerá duas vezes, porque uma já faz parte da sua vida, a morte espiritual. E a outra morte é eterna, separação eterna de Deus. Mas se você aqui crer e receber Jesus como seu Salvador e Senhor, você nasce de novo, mas morrerá apenas uma vez. A física, nem a morte física nos separará do Senhor eternamente. Esse é o poder, é o que Deus quer para cada um de nós seres humanos.
enquanto nós estamos com nossas cabeças curvadas, eu peço que quem está em casa reflita sobre esse assunto. E entre outras situações que o Senhor falou ao seu coração, como falou ao meu. Mas se alguém também aqui no culto presencial que ainda não nasceu de novo por ter ouvido e crido e quer dar esse passo para não morrer eternamente, poder ser uma nova pessoa, uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher. Se temos alguém nesta manhã que quer tomar essa decisão, deixe eu orar por você junto com o pastor Klaus. Só faça um sinal, por gentileza, erga uma de suas mãos. Pastor, ore por mim. Eu sei que eu preciso dar esse passo e eu quero dar esse passo hoje. Alguém? Amém. Amém. Alguém? Senhor, eu quero dar esse passo. Eu quero nascer de novo para ter a certeza de vida eterna e não mais de morte eterna. Alguém? Se em casa você nos acompanha, nos ouve e tomou essa decisão, entre no nosso chat. Fale com a gente, eu terei o maior prazer em entrar em contato com você. Amados, eu vou perguntar aqui para o pastor Klaus, quantos anos, pastor, o irmão tem? Aí eu comecei no culto orando por ele, lembram? Então eu vou pedir que o papel se inverta. O irmão vai orar por mim agora, para que eu chegue aos 81 com essa lucidez, com essa firmeza, não é não, irmãos? E bonito também, não tão calvo, mas bonito. Pode orar, meu irmão? Porque nós podemos nos curvar diante do Senhor e podermos pedir aquilo que o Senhor nos põe no coração. Nesses termos, Pai, eu quero pedir pelo nosso querido irmão e pastor Marcos. Senhor, sê com ele, acompanha-o, faz-o continuar no serviço de servo, para poder levar essa mensagem redentora e salvadora em Cristo Jesus, enquanto viver. Que ele passe muito além dos 81, Senhor. Que ele possa continuar a ser a bênção que ele tem sido até hoje, que ele possa realmente propagar a palavra do Senhor, e sem temor e sem medo no coração. Abençoa esse querido irmão, abençoa-o em nome de Jesus. Amém, amém, amados. Amém, querido. Vamos ficar em pé, amados, estamos aqui nos despedindo. Pastor, muito obrigado. Se prepare, logo, logo